E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 17ª rodada do Cartola. Fechamos a última rodada com 71 pontos e a pontuação certamente poderia ter sido bem melhor se eu tivesse mantido o time escalado aqui no vídeo. Eu acabei trocando o goleiro, tirei o Lucas Arcanjo, coloquei o Everton. Acabei ficando sem um zagueiro, também mexi no banco de reservas, meu zagueiro reserva era o James do Mirassol, acabei optando pelo Mikael do Palmeiras. Enfim, fiquei sem um zagueiro no meu time titular, fiz a troca do goleiro e era para ter feito 85 pontos, acabei fazendo 71 pontos, mas acho que é uma pontuação ok para a rodada. E vocês, quantos pontos fizeram? 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e aqui do Cartola também. Nesta rodada, todos os 10 jogos serão válidos aqui no Cartola e o mercado fecha neste sábado às 6h29 da noite. O último jogo da rodada será no domingo entre Flamengo e Atlético Mineiro, 8h30 da noite no Maracanã. Eu não sei pra vocês, mas pra mim essa é uma das rodadas mais difíceis da temporada, justamente porque é uma rodada que tem muitas e muitas opções no ataque, super difícil definir os 3 atacantes. Vejo ótimos nomes, muitos nomes de potencial na rodada, então naturalmente algum jogador vai acabar ficando de fora do meu time, mas sim, tem muita opção boa na rodada. De olho nele para a 17ª rodada aqui do Cartola. É uma rodada com muitas opções, mas é claro, o nome que eu sempre indico aqui para vocês é aquele nome menos visado, menos escalado. Confesso que eu fiquei em dúvida entre duas possibilidades. O primeiro é o Pulga, do Bahia, que joga em casa diante do Juventude que tem a pior defesa da competição. E o Eric Pulga é um atacante que sempre tem muita média básica. Os números do Pulga aqui no Cartola são números bem regulares. Média geral de 6,93, sendo a mandante de 8,81. 14 jogos, 2 gols, 3 assistências, 23 finalizações e um gráfico bem regular. Outro nome que eu também gosto e fica como uma dica extra é o do Chico da Costa, do Mirassol, que enfrenta em casa o Vitória. O Chico da Costa tem 3 partidas no campeonato e 3 gols marcados, então certamente é um nome para ficar de olho também na rodada. E agora, sem mais delongas, a escalação do Olé feminino para a 17ª rodada. E eu começo pelo goleiro escolhido. Desta vez o meu goleiro será o Rossi, do Flamengo, que joga em casa diante do Atlético Mineiro, último jogo da rodada. O Rossi custa 9,40 cartoletas. O Flamengo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e um ponto importante em relação à escalação do Rossi é a questão das finalizações do Atlético Mineiro. É um time que tem muito volume de jogo, os jogadores acabam finalizando mais, Hulk, Rony, enfim. Então eu vejo o Rossi com esse potencial nas defesas. Em relação a esses números do Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos fora de casa, o Atlético Mineiro finalizou 14 vezes ao gol. É uma rodada difícil até mesmo aqui na lateral. Tem alguns bons nomes, coloquei, troquei, modifiquei de novo, mas no momento assim ficou a minha lateral. O primeiro é o Reinaldo do Mirassol, que enfrenta o Vitória. O Reinaldo, que é o artilheiro do Mirassol aqui no Campeonato Brasileiro e bate pênalti. Esse sempre é um diferencial em relação à escalação do Reinaldo. A média mandante dele é de 10,87, é uma ótima média. 7 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Não é um jogador que costuma ter muita média básica, mas sim é aquele cara de potencial ofensivo, portanto estou com ele aqui na minha escalação. E o meu outro lateral será novamente o Kaique Bruno, do Cruzeiro, que joga em casa diante do Ceará. O Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro, o time está muito embalado na competição. E o Kaique, como eu comentei em relação aos últimos vídeos, é um cara extremamente regular, de muita média básica, média volante de 7,07, 15 jogos, 2 assistências, além de 40 desarmes. Também gosto da opção do William, lateral do Cruzeiro, e outro nome para ficar de olho é o do Luciano Juba, do Bahia. Zaga escalada com o Caio, zagueiro do Botafogo, que joga em casa diante do Corinthians. Ele tem apenas 3 jogos pelo Botafogo, porém está chamando muito a atenção a questão das finalizações. Em 3 jogos,
2 finalizações defendidas, além de 3 para fora, ou seja, bem forte na bola aérea, e fez 3 ótimas pontuações, 9 pontos, 7,90 e 11,50, ou seja, mesmo sem o SG, a tendência é que ele entregue média básica caso o Botafogo leve gol, e o principal é claro a questão da bola aérea. O meu outro zagueiro será o Arboleda, zagueiro do São Paulo, que joga em casa diante do Fluminense. É um zagueiro que também é forte na bola aérea. O Fluminense nos últimos jogos perdeu aquele volume ofensivo, até mesmo já que agora está sem o Arias, que era grande referência no time do Fluminense. Nos últimos 3 jogos aqui no campeonato, fez apenas um gol que foi de pênalti diante do Palmeiras na última rodada. A média mandante do Arboleda é de 5,48, 11 jogos, 16 desarmes e já marcou um gol também. O meio-campo escalado é o mesmo da última rodada, com a Arrascaeta do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro e o Neymar do Santos. São os 3 caras que eu tenho mais confiança aqui no meio-campo. Tem a opção do Alan Patrick também, que é um bom nome para a rodada. Algum meia do Botafogo também é uma possibilidade. Montoro do Botafogo também. Porém, eu prefiro aqui na minha escalação esses 3 nomes que eu escalei na última rodada e estou mantendo mais uma vez aqui no meu time. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã. O Arrasca tem um bom retrospecto diante do Atlético Mineiro. O Matheus Pereira enfrenta em casa o Ceará e o Cruzeiro é o líder da competição. Então, naturalmente, é importante ter peças ofensivas do Cruzeiro no meu time também. Já o Santos enfrenta fora de casa o Sport. O Santos se encontra na zona de rebaixamento, porém o Sport é o último colocado do campeonato. Um jogo importante para os 2 times. Vejo os 3 meias com muito potencial na rodada. O Arrasca custa um pouco mais de 19 cartoletas, o Matheus Pereira e o Neymar um pouco mais de 15 cartoletas. E é claro, são as referências no meio-campo dos times em que atuam. Por fim, o ataque, a parte mais importante, o setor em que esperamos as grandes mitadas. Na última rodada, os atacantes decepcionaram um pouco, é verdade. Espero que nessa seja diferente. Começa o meu ataque mais uma vez com Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. Cruzeiro é o líder, Caio Jorge é o artilheiro da competição com 12 gols marcados, custa um pouco mais de 15 cartoletas. A média geral do Caio Jorge é de mais de 11 pontos. São 12 gols marcados, como eu já falei, 27 finalizações. Tem um gráfico bem regular aqui no Cartola. Na segunda vaga aqui do meu ataque, eu escalei o Borré, atacante do Internacional, que joga em casa diante do Vasco. O Borré vem uma crescente de pontuação aqui no Cartola. Fez um gol de pênalti na última rodada diante do Santos. Tá com média básica também. A média mandante do Borré é de 4,35. 11 jogos, 3 gols marcados, além de uma assistência. Por fim, o meu último atacante na rodada, que é o Luciano, atacante do São Paulo, que joga em casa diante do Fluminense. É a lei do ex, para quem gosta de lei do ex. Inclusive, eu já escalei o Luciano algumas vezes diante do Fluminense e ele fez gol. Nos últimos 7 jogos do Luciano, a menor pontuação dele foi de 6,90. Ou seja, está em grande fase, em bom momento pelo time do São Paulo, com média básica, marcando gol, pontuando bem. Então, mais uma vez, Luciano aqui na minha escalação. De técnico, Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro. No banco de reservas não foi possível fazer o hack, então eu coloquei de goleiro reserva o Brazão do Santos. Lateral com o Juba do Bahia, que é um lateral que eu gosto muito na rodada também. Gustavo Gomes do Palmeiras na zaga. Alan Patrick do Internacional no meio campo. E na reserva de luxo, como meu atacante, reserva de luxo, é o Eric Puga do Bahia. Porém, tem outras opções, como Chico da Costa, atacante do Mirassol, Vitor Roque do Palmeiras também é uma boa possibilidade, além de bons jogos e boas pontuações. Tem muita opção boa de atacante na rodada. Vai ser difícil definir esse trio no ataque, assim como o reserva de luxo, caso seja um atacante também. Mas é isso, faz parte do game. Que bom que é uma rodada com muitas opções, assim a tendência é que os times fiquem mais variados também. E mais uma vez, a faixa de capitão é do Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, e assim ficou a minha escalação. No gol, Rossi, goleiro do Flamengo, e uma lateral Reinaldo do Mirassol, e na outra o Kaique Bruno do Cruzeiro. Zaga com Caio do Botafogo e o Arboleda do São Paulo. No meio campo, a Arrascaeta do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro e o Neymar do Santos.
No ataque, Caio Jorge, do Cruzeiro, com a faixa de capitão, Borré, do Internacional, e o Luciano, atacante do São Paulo, de técnico Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, e o reserva de luxo será o Pulga, do Bahia, porém tem muitas outras opções também, super difícil de se definir esse reserva de luxo. E aí, pessoal, o que acharam da minha escalação prévia? Me contem aqui nos comentários. Gostei bastante, é claro que antes do fechamento eu compartilho com vocês no meu Instagram, @CamilaCCampos, o meu time final. E eu espero que dessa vez a minha atualização não me prejudique. Na última rodada fiz algumas trocas que não foram positivas, então desta vez, caso tenha alguma troca, que seja uma troca melhor aqui para o meu time, não é verdade? É uma rodada um pouco mais complicada, já que tem muitas opções. Então, certamente e naturalmente, algum nome de muito potencial vai ficar de fora do time. Mas é isso, escalem os times de vocês conforme as convicções de vocês para a rodada, analisem bem os confrontos também e aproveitem as fases dos jogadores no Brasileirão aqui no Cartola também. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!